na próxima rodada. Mas é o seguinte, eu quero começar com o derby, hein, Ronaldão? Bora. Tá reclamando só, né? Não podemos reclamar. Não podemos Por quê? reclamar muito, que senão nós vamos ser expulsos, hein? Já foi lá, dois lá. Agora pode ser expulso aqui. Fala com o Edu Dracena. Não, que senão ele vai querer pênalti. Sem meu pênalti, eu não consigo. Olha lá, gente. O Corinthians foi roubado. O Palmeiras foi roubado. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas os dois saíram reclamando e teve confusão após o final da partida, que tá gerando muitos comentários durante esta segunda-feira no programa Jogo Aberto. O Ronaldo Giovanelli ficou maluco. Teve 2 expulsões do Corinthians, um pênalti não marcado a favor do Palmeiras e uma expulsão do Flaco Lopes que nem sequer foi chamado para revisão. Muita polêmica, família. E eu vou colocar aqui na tela para vocês o que a galera do Jogo Aberto tem falado sobre esta situação. Só que antes eu peço que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Agora vamos conferir os bastidores desta polêmica de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Gente, o clima realmente... Se eles tivessem jogado nessa intensidade, seria outro jogo. Agora, o que aconteceu depois da partida chamou até mais atenção. O Gecrim, né, que é responsável por receber essas denúncias, trabalhou como nunca, hein, Chico? Trabalhou por conta de supostas agressões, né? O Palmeiras denunciou isso em relação às seguranças do Corinthians. O Corinthians também se manifestou a esse respeito, com registro, com boletim de ocorrência. Tem uma sede, né, do juizado especial ali nos estádios, né, que é o Gecrim. Mas assim, o que me pareceu, Renato, é que desde o início do jogo, especialmente o Corinthians, estava numa pilha elevada. Alguns jogadores estavam acima do tom. O Mateuzinho, que acabou expulso, ele já estava procurando esse conflito, esse contato. O Palmeiras estava até um pouquinho mais de sangue doce, como a gente fala lá no Sul, né? Tentando ler um pouquinho o jogo, mas o Corinthians, até pela fase, pela visita dos torcedores nos últimos dias, pela chegada do Diniz, não estava querendo perder esse jogo de maneira nenhuma. Mas aí exagerou no tom, né? Exagerou no tom, tanto que perdeu 2 jogadores durante os 90. E aí isso acabou se refletindo no pós-jogo, o que a gente condena sempre, né? Ronaldão, você está bravo com a arbitragem? Não, eu tô aqui ouvindo as palavras do Chico, mas o Chico, ele refletiu tudo que foi mesmo o jogo, porque o Corinthians veio pressionado para esse derby. Era o que precisava vencer, virar a chave, de um treinador que acabou de chegar e tá colocando sangue nos olhos da rapaziada. A gente viu isso aí, porque se o Corinthians não iguala na pegada, na força, com certeza teria uma derrota dentro de casa, porque é o time que o adversário tem um treinador longevo aí na história do futebol, já tem grandes jogadores, né? Está no topo da tabela, e para você enfrentar de igual para igual, você tem que colocar a força ali também. Eu acho que o Diniz colocou na medida certa a força, porque era o momento de você virar a chave dentro da sua casa. O Dorival teve a oportunidade dentro desse campeonato e não conseguiu. Tomou 2 do Coxa, ainda perdeu para o Inter dentro de casa, perdeu para equipes praticamente que quase não jogaram dentro de casa. E o Corinthians também não jogou. E o Diniz fez esse time ter sangue no olho. Teve alguns lances em que se excedeu, é lógico, porque o derby você... Pois eu quero falar da expulsão do André para começar a conversa, porque já tinha acontecido algo bem constrangedor no jogo contra o Fluminense com o Alan. Repercutiu, ele foi multado, ele pediu desculpas também através de rede social. E agora, outra vez, e a imagem é bem clara, não tem nem o que discutir. Porque eu sempre digo, quando a imagem não deixa aquilo claro... Mas, gente, como é que faz um gesto desse, Edu? E o companheiro tinha feito há pouco tempo, há 2 rodadas, e foi repetido e expulso. Inadmissível, né, Renato? Uma atitude como essa, principalmente num jogo tão importante, em que qualquer detalhe podia fazer a diferença, né? Poderia ter prejudicado a sua equipe. E quando você toma uma atitude como essa, hoje não tem como mais, Renato. Tem muitas câmeras no estádio, o VAR tá lá para isso. Não tem como você fazer um gesto desse, não tem como você agredir qualquer outro jogador. Então os jogadores têm que entender e ter inteligência num momento como esse. Até entendo a questão da atitude de alguns jogadores, Renato. Porque você imagina você ser ameaçado. Se não ganhar domingo, a sua família vai estar. Então os caras entrou desse jeito.
Então, acho que também a torcida teve muita parcela nessa situação. Então, isso acabou refletindo em algumas atitudes de alguns jogadores do Corinthians. Chico Garcia, não tem o que fazer nesse caso, o árbitro vai lá, revisa e acaba expulsando mesmo. Tem uma questão, né? As pessoas se perguntam, tá, mas então xingar pode, porque o árbitro, ele ouve ofensa o jogo inteiro, os jogadores se xingam. A Não, questão... e dá cotovelada também, porque o Flaco Lopes deu cotovelada no bidão e não passou tantas vezes Isso na é outro televisão. detalhe. Agora, Mas na questão... esse gesto não foi pro árbitro, né? Não, Esse então, gesto foi para um mas, colega de trabalho. Gente, mas tá na regra. Você fazer isso contra o árbitro, contra o companheiro, pra arquibancada, o Abel Ferreira, aquela vez foi punido também. Por que o gesto obsceno, ele é passível da expulsão de uma forma muito mais flagrante? Porque ele é visual. O VAR, ele não vai analisar, ele não vai ouvir se o cara xingou, se ele fez não sei o quê. No momento que o cara faz um gesto como esse, o VAR tem que chamar o árbitro. E quando o árbitro vai no monitor e vê o lance, ele não tem como não expulsar. Ele deu até um migué depois, né, que tava quero ajeitando ver o a calção. punição, quanto jogo mas ele aí vai não dava tomar. mais, né, André? Pô, e é o mesmo time que teve um jogador expulso há 8 dias. Por favor, é muita infantilidade para você prejudicar o seu time num primeiro tempo contra o rival dentro de casa. E sobre o Mateuzinho que você falou, já estava pilhado desde o começo da partida. Não, aí não tem o que discutir. Inclusive, ele teve que mudar a cor do cartão no VAR, porque quando tem a disputa ali e tudo mais, ele fecha a mão, fecha o punho e dá na cara do Flaco Lopes. E aí você tem que aplicar o vermelho direto, que ele já tinha. E o Flávio até quis, vou dar um segundo amarelo, porque a consequência acaba sendo a mesma. Mas pelo cômputo dos cartões, Ele você tava tem que de fazer hora essa extra lá, diferenciação, tem que dar o vermelho Ele tava direto. de hora extra lá, o carrinho que ele deu no primeiro tempo, no tornozelo do Flaco Lopes. Ele estava tentando e o Flávio segurar. Não deu nem cartão amarelo. Ele estava tentando Pô, segurar. Brincadeira. O Mateuzinho pediu para ser expulso. E agora eu quero saber, Ronaldão, se você expulsaria o Gabriel Paulista pela entrada no Sousa. Gabriel Paulista na entrada. Eu expulsaria o Flaco também, eu expulsaria ele. Eu daria pênalti pro Palmeiras. Você daria o pênalti do Gabriel ou não? daria tudo. Agora eu vou dar tudo pra eles aí. Ah, é? Pô, vai tudo aí. Jogar aí não é fácil Calma, não, Ronaldo. gente. Peraí, velho, Jogar peraí. aí não é O fácil que tá me não. irritando são os replays. os passam, replays. que passam só contra o Corinthians. Isso Aí você vai ver o lance depois, porque lá a gente tá vendo o jogo ao vivo, a gente não vê, percebe algumas coisas pelas redes sociais. E você vê que a medida contra o Corinthians... E aí, ó, esse é o lance. Edu, então fala Olha a você. cotovelada que tomou o Flaco. O que o Flaco deu no bidão Você não vai teria mostrar? dado pênalti, teria Ei. dado cartão, teria feito o quê? É só O contra o Corinthians. Gabriel Paulista, ele se entregou. A partir do momento, Renata, que ele chuta a bola e cai sentindo o pé, a bola machucou ele. A bola machucou ele. E o Flaco Lopes era pra ser expulso ou não? Mas ali já tava acabando o jogo, podia até expulsar ele. Agora tinha que ter dado esse pênalti aí. tá, não. E outra, a gente ficava com um homem a mais. Então, pra mim, pênalti claríssimo e o Palmeiras foi prejudicado nesse jogo só aí. faltou um pênalti agora. Mais uma vez prejudicado aí. Chico Garcia, e aí? Não, ele vai argumentar que foi sem querer porque o jogador do Palmeiras bota a perna na frente, mas aí você não pode chutar o amiguinho quando isso acontece, né? Então é pênalti, sim. E a gente quer falar também depois desse lance aí do Flaco Lopes, então... Marcar pênalti na casa Olha lá, do dá uma Corinthians. olhada, ó. Ah, vocês estão Olha lá, sendo não muito foi nada ingênuos. lá. Vocês estão Aí. sendo muito ingênuos. Eu gosto E do aí? Fred. Aí deixou o braço, hein? Não, e aí? Deixou o braço. Que cabia Podia ter expulsado, porque é um mas daria lance o fora, pênalti. é um lance fora da bola, o Flávio tá olhando pra construção Mas da ela jogada tá em lá jogo, a da bola tá em esquerda, jogo. Mas tem VAR, né? Tem VAR pra Ela isso. tá em jogo. Se ela tá fora do campo é uma coisa. Agora, bola em jogo, Mateuzinho a era regra pra tem ser que ser expulso aplicada. em 2 minutos de jogo. No debate, a gente vai repassar lance por lance, vamos analisar todas as reclamações dos dois lados. E foi um jogo picadinho, Foi, não foi. é? Juiz Matreira, não apareceu se mais. desenvolveu muito, mas as polêmicas foram muitas. Sabe aquela decisão? Então é isso, família. Estou encerrando por aqui mais um conteúdo. Se você aí de casa gostou do nosso trabalho, deixe aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!